Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Agro Brasil Digital. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, também deixe seu like, comenta aqui abaixo, qualquer coisa para eu saber que você nos acompanha, certo? O tema que eu trouxe para tratar com você essa semana é sobre investimentos. Quando a gente vai rolar no Instagram, vai rolar aqui no próprio YouTube, né, ou no Facebook, o que aparece bastante ultimamente? Dicas, propostas de investimento. Ah, não, porque você tem que investir em criptomoeda, porque no futuro vai se valorizar não sei quantos por cento. Você tem que investir em ação daquela outra empresa, porque vai se valorizar daqui tantos anos. E o que a gente está vendo? Nas últimas semanas, o próprio Bitcoin caiu absurdamente. Perdeu a metade do seu valor que existia antigamente, né? E muita gente não está se dando conta que isso de fato está muito próximo de ser uma bolha. E várias pessoas estão alertando nesse sentido. Eu não sou especialista em criptomoeda, não sou especialista em investimento e nem quero ser. Mas o que a gente está vendo? Que essas criptomoedas, alguns investimentos que propõem para a população, é algo que não tem valor direto e intrínseco. Não tem valor direto. O que grandes empresas, grandes corporações estão investindo atualmente? Em terras agricultáveis e produção de alimentos. Nos últimos 3 a 4 meses, a gente tem visto que a produção de alimentos é extremamente importante. Se der um problema global, uma guerra de escala global, o que vai ser mais importante? Você ter uma carteira de Bitcoin ou você ter alimentos? Você ter uma terra que pode ser agricultável e você pode produzir alimentos para o seu sustento e o sustento da sua família. Com certeza isso é o mais importante. Então, o seguinte, o investimento mais importante que eu vejo atualmente é em produção de alimentos. O governo tem que começar a pensar nisso, né, através da nossa independência da importação de fertilizantes de outros países, que o Brasil ainda é muito dependente de alguns países com relação aos fertilizantes, tanto fosfatados quanto potássicos também, e os próprios nitrogenados. Então a gente tem que ter uma maior independência na produção desses fertilizantes. Outra coisa, a gente tem que também fazer uma agricultura que seja racional. Não, tem que ser só agricultura orgânica. Quem me conhece sabe que eu não milito para essa parte, eu não sou militante. Mas agora, se a gente conseguir fazer uma agricultura mais sustentável, com reaproveitamento de produtos, o caso de adubos orgânicos, fazer uma agricultura profissional, a gente não precisa gastar tantos recursos, não precisa comprar tantos insumos e consegue produzir muito bem. Porque o sistema agrícola também que a gente vê que se desenvolveu, principalmente nos últimos 20 anos, é de falta de independência do produtor rural, tanto na questão da genética, né? Ele não tem mais independência da produção de alguma semente, produção ali de alguma cultivar, que existia antigamente uma independência boa. Não tem independência mais na questão de cultivo, porque se o produtor não fizer várias pulverizações, ele já não consegue mais cultivar em alguns casos. Eu acho que a gente precisa repensar também o nosso modelo de cultivo de alimentos, principalmente para o pequeno produtor rural. É claro, aquela grande propriedade que é uma empresa que tem 1.000, 2.000 hectares, e eu nem sou contra isso, porque a gente precisa de muita ração, a gente precisa de bastante carne para alimentar o mundo inteiro, só que se coloca um sistema para o pequeno produtor que muitas vezes não é sustentável. Pequeno produtor, ele poderia trabalhar com culturas alternativas, ele poderia trabalhar ali com um sistema também com bem menos gasto, mas é colocado para o pequeno produtor rural que ele tem que seguir determinado modelo, que tenha tantas pulverizações de produtos químicos, que tenha que comprar determinada cultivar, determinado produto. Eu não estou criticando um ou outro sistema, né? Mas a gente tem que saber também aonde que tal sistema pode se encaixar melhor. Eu já vi pequeno produtor aqui da nossa região que trabalhava com orgânico, se dava muito bem, tinha uma boa remuneração, conseguia se manter ali. E aquele
pequeno produtor que seguia a lógica de grande propriedade, de trabalhar com grandes culturas, com monoculturas, ele muitas vezes não conseguia ter o dinheiro, o capital de giro para se manter na propriedade rural. Agora, a produção de alimentos, quando bem pensada, quando bem posicionada, é o melhor investimento que a gente pode ter. É o melhor investimento. E a independência também. Independência da produção de alimentos. A gente depende de outros países para conseguir produzir alimentos. Só que, cada vez mais, esse que é o ponto central do vídeo aqui que eu trago para vocês. Tem muita gente que me acompanha lá no canal AgroBrasil Agricultura, tem muita gente que quer começar a plantar agora, né? A gente vem num modelo que muitas pessoas da cidade estão indo para o campo ou estão querendo ir para o campo para começar a plantar, para começar a utilizar áreas agrícolas para a produção de alimentos. E uma utilização correta, uma utilização legal. Se eu tenho um pequeno espaço, se eu tenho lá 1 hectare, eu não preciso seguir o modelo de uma multinacional. Deixa a multinacional lá com o modelo deles e eu posso plantar outras culturas ali de maior valor agregado. Eu posso plantar um tomate, eu posso plantar um pimentão. Então, quando você for no mercado agora, dê uma olhada qual que é o preço desses produtos lá. Dê uma olhada. Então, se eu tenho uma pequena área, eu vou plantar condizente com essa minha pequena área. Se eu tiver 10 mil hectares, eu não posso plantar 10 mil hectares, por exemplo, de pimentão. Eu posso plantar 10 mil hectares de tomate. Eu não posso plantar 10 mil hectares de alface. Então, eu vou seguir, talvez, o outro sistema seria o mais interessante. Agora, 1 hectare, 2 hectares, 10 alqueires, por exemplo, que a maior parte do Brasil tem um sistema fundiário de pequenas propriedades, dá para implementar pequenas áreas produzindo muito alimento. E é isso que a gente precisa. O Brasil precisa se tornar cada vez mais independente na sua produção de alimentos. E isso passa também por uma agricultura que seja profissional. Não é assim, eu vou seguir um esquema que é um roteiro aqui do que eu vou fazer e beleza. Não, uma agricultura que eu saiba, né? Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês, ó. Essa aqui é uma espiga de milho crioulo de uma propriedade que eu fui visitar nessa última semana, né? Que o produtor, aqui nós estamos tendo um problema muito grave com a cigarrinha do milho. Quem conhece a cigarrinha do milho, sabe que ela detona com lavouras. Que era para produzir 10 toneladas por hectare, produz 4, produz 3, produz 2 toneladas, não paga as contas. Agora, esse milho crioulo, o produtor, ele guarda a semente. Eu calculo ali que ele consegue uma produção de 200 a 250 sacos por alqueire, plantando esse milho crioulo aqui, sem nenhuma pulverização de produto químico. Nenhuma. Claro, utilizando uma boa adubação. Mas nesse sistema também é possível fazer uma agricultura profissional. Melhorar a fertilidade do solo, selecionar sementes, selecionar as melhores espigas para o plantio no próximo ano, fazer uma boa densidade de plantas por hectare. Então, também nesse sistema que é mais simples, é possível trabalhar muito com uma agricultura que seja profissional. É possível, não é porque eu vou trabalhar de uma maneira mais simples, uma outra agricultura, que eu não devo ter conhecimento. Deve-se ter conhecimento. E a gente tem vários exemplos disso no Brasil inteiro. Temos que pensar também em vários sistemas que estão disponíveis para a agricultura. Para quê? Para produzir alimentos. É claro que esse aqui que é uma variedade de polinização aberta, que é uma questão genética, eu nem vou explicar nesse vídeo, eu não consigo ter uma produtividade altíssima como de alguns híbridos de milho, que são desenvolvidos, são melhorados geneticamente com o intuito da máxima produção. Só que também se consegue produzir bem com esse aqui, entendeu? Gastando pouco também. É esse ponto que eu gostaria de tratar com vocês e trazer aqui. A gente está no momento, que tem muita falação, tem muitos rumores, muita gente falando de investimento daqui, investimento dali. Mas o principal investimento que garante a independência, tanto do Brasil como das pessoas, é comida. A gente precisa ter comida barata, a gente precisa ter esse fornecimento de insumos aqui. Para quê? Para o Brasil conseguir se desenvolver.
né? Então tudo isso é muito importante, a gente tem que começar a pensar. Será que é melhor eu investir lá numa bolsa de valores, numa empresa que na próxima semana pode quebrar, como aconteceu lá em 1929 no crash lá de Wall Street, né, que acabou com as empresas, o pessoal de um dia para a noite perdeu todas as ações, perdeu o emprego, perdeu tudo? Será que é esse tipo de investimento que a gente tem que seguir? Ou será que é uma bolha isso? Valor real. O que é? Você tem que pensar o seguinte, se eu vou fazer um investimento, o que tem valor real para mim? Essa minha blusa tem valor real, a minha camisa tem valor real, o microfone tem valor real, né? Um milho, por exemplo, para se alimentar ou para alimentar algum animal, tem um valor real. Mas hoje em dia se está inflacionando coisas que não têm valor real para as pessoas. E a economia segue muito nesse sentido. E os rumores de crise econômica global estão aumentando bastante. Justamente por causa dessa loucura que está acontecendo no mundo, tá? Então, esse que era o objetivo do vídeo de hoje, falar para vocês que o melhor investimento é em agricultura, mas uma agricultura racional, uma agricultura que produz alimento segundo a sua característica. Segundo a sua característica. Né? Não é o que é passado na mídia, não é o que todo mundo fala, não. Segundo a sua característica. Pequena propriedade produzindo alimento, pequena escala, de uma maneira profissional, grande propriedade com o seu objetivo lá, claro, respeitando o meio ambiente, respeitando as normas e tudo mais, mas seguindo lá o seu modelo, tá? Para todo mundo conseguir crescer junto. Beleza, pessoal? Esse que foi o vídeo de hoje. Um forte abraço, até uma próxima. Comenta aqui abaixo sua opinião e tchau, tchau.